Olá, bom dia, meu irmão, minha irmã, dessa segunda-feira, hoje, dia 1º de novembro, dessa 31ª semana do tempo comum. Celebramos hoje, então, o dia de todos os santos e santas de Deus, mas essa memória nós celebraremos no domingo próximo, então, já como não é feriado, então a igreja celebrará isso no domingo próximo. Queremos assim nos deter à mensagem do Evangelho do dia de hoje, começando pelo Salmo 68, que diz-nos: Respondei-me, ó Senhor, pelo vosso imenso amor. Pobre de mim, sou infeliz e sofredor, que vosso auxílio me levante, Senhor Deus. Cantando eu louvarei o vosso nome e agradecido exultarei de alegria. Humildes vede isso, alegrai-vos, o vosso coração reviverá, se procurardes o Senhor continuamente. Pois nosso Deus atende à prece dos seus pobres, e não despreza o clamor de seus cativos. Sim, Deus virá e salvará Jerusalém, reconstruindo a cidade de Judá, onde os pobres morarão sendo seus donos. A descendência de seus servos há de herdá-las, e os que amam o santo nome do Senhor, dentre delas fixarão a sua morada. Acolhemos, por sua vez, também o Evangelho de São Lucas, capítulo 14, versículos de 12 a 14. Naquele tempo, dizia Jesus ao chefe dos fariseus que o tinham convidado: Quando tu deres um almoço ou um jantar, não convides teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem teus vizinhos ricos, pois estes poderiam também convidar-te a isso e já seria a tua recompensa. Pelo contrário, quando deres uma festa, convida os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos. Então tu serás feliz, porque eles não te pedem retribuir. Tu receberás a recompensa na ressurreição dos justos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Enquanto que a palavra de Deus, São Lucas, no capítulo 14, versículos de 7 a 11, se dirige aos convidados, a de hoje se dirige ao dono do banquete. Se aqueles Jesus quis que devem escolher os últimos lugares, a esses ele ensina a escolher os últimos sociais. O motivo aparece na imediata sequência do Evangelho de hoje. É assim que Deus age. A regra é a seguinte: a nossa relação com os irmãos deve refletir a de Jesus, que nos convida a comportar-nos com os outros como se comporta conosco. É o tema dominante de São Lucas, ou do escriba da mansão de Cristo, a graça e a misericórdia que se nos transformam à imagem de Cristo, igual ao Pai, rico em misericórdia. A palavra de Jesus sobre a gratuidade do banquete toca o centro da nossa vida cristã, cujo alimento é o dom da Eucaristia. Quem vive encontrou o caminho da felicidade, pois já lhe foi amplamente aberta a entrada no reino, passou pela porta estreita e faz parte do mundo dos ressuscitados junto com o Filho. O convite aos excluídos, por sua vez, é sinal de salvação messiânica, antecipação
da realidade definitiva. Assim nos tornamos parecidos com Deus. No lugar da nossa deformação, temos a nossa deiformidade, o nosso ser imagem, forma de Deus, e a nossa maneira humana de ser como Deus no mundo. Nas décadas passadas, falou-se muito da opção preferencial pelos pobres. Hoje se fala menos, com exceção, talvez, de Aparecida, onde a expressão recorre muitas vezes ou até se cala, o que não significa que necessariamente se fala mais ou menos. A opção, o compromisso e o serviço cristão pelos pobres não são um instrumento de domínio ou de propaganda que substitui uma dominação por outra mais sutil. Nem se pode tirar da consciência um sofrimento de culpa ao mesmo tempo real e eficaz. Deve brotar do conhecimento de Deus, que por ser amor e misericórdia escolheu os pobres e se identificou com eles. Toda outra motivação é como o ouro que brilha, sim, mas o tempo escurece e corrói. Mesmo que não se fale mais ou se fale menos, o pobre continua a ser lugar teológico por excelência. Lugar teológico é onde Deus se manifesta e onde podemos encontrá-lo. No pobre encontramos o Salvador que se fez o último de todos. Deve ser o valor que inspira meus pensamentos, conduz meus julgamentos, dita as minhas decisões. Não é nem pode ser mais o desvalor que procuro remediar com as minhas contidas ações. É a presença do crucificado, homem das dores, jacado de amor, transido de dor. Por isso, chegou o grande momento também, no dia de finados amanhã, nós pensarmos sobre essa grande realidade, o fim último que é a morte. Temos consciência de que a morte é a coisa mais certa e a mais incerta. Por que digo a mais certa? Porque ela virá. Todos morreremos um dia, e a incerta é nós não sabemos quando acontecerá isso. Então, cada instante pode e deve ser um instante na nossa vida. Por isso, queremos assim lembrar a todos os nossos entes queridos que já partiram para junto de Deus. Façamos essa reflexão já, também lembrando a nossa programação da nossa paróquia no dia de amanhã, dia de finados, as nossas Santa Missas aqui na paróquia São Pedro. Então, lembrando as comunidades aí, a Furna, a Tapera e a Linha Nova, teremos missa ao mesmo tempo, às 8 horas, não às 8h30, às 8 horas da manhã, onde o padre também terá a bênção ao cemitério. Então, na Furna, 8 horas, Tapera, 8 horas e Linha Nova, às 8 horas. E na Floresta, aqui na Capela São José, a missa será às 9h30 e a bênção também, juntamente às sepulturas. E aqui na Matriz, às 10h30 e às 18h30. Às 10h30, às 18h30, aqui na Matriz. Na Floresta, às 9h30. Então, esta é a nossa programação aqui da Paróquia São Pedro para amanhã, dia de finados. E assim queremos então pedir as bênçãos de Deus sobre todos nós, sobre esta nova semana que iniciamos, que ela seja cheia de luz, ela seja cheia de força, olhando para os nossos santos, que nós
lembramos e celebramos a tantos e tantos homens e mulheres que estiveram também entre nós, não só aqueles que estão nos pedestais das nossas igrejas, mas também de tantos outros santos que viveram intensamente as suas vidas cristãs. Então, que seja um momento de nós refletirmos sobre a nossa vida, a nossa existência e a nossa passagem. E não seja um dia de tristeza para nós, meu irmão, minha irmã, porque nós somos pessoas de esperança, acreditamos que a vida não termina com a morte, mas com a nossa morte física aqui, iniciaremos a segunda etapa e essa será definitiva. Pode ser um dia de saudades, isso sim, mas não seja um dia de tristeza, mas um dia de esperança. Então você, meu irmão, minha irmã, seja realmente alguém que vivencia esse momento importante da nossa vida, olharmos para os nossos antepassados que já nos precederam e não precisa anotar missa particular. A igreja vai rezar por todos eles. Não precisamos lembrar, chegar na igreja e anotar as missas, porque nós vamos rezar por todos os que já nos precederam para junto da casa do Pai. Então, a você, meu irmão, minha irmã, uma feliz semana, seja uma semana de reflexão, de meditação. E Deus te abençoe e te guarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã, se assim for da vontade de Deus.